Que alienígenas são um perigo gigantesco para a humanidade não é segredo para ninguém, já que em várias obras vemos eles aniquilando toda a humanidade, seja com raios evaporadores, naves gigantescas, abduções ou apenas a força bruta mesmo. Mas infelizmente ou felizmente, tem alguns filmes em que os aliens parecem ter esquecido toda a sua inteligência no seu planeta natal. Aqui é o Drake, e se você não quer ter a sua inteligência sugada por aliens, eu recomendo que você deixe o like e se inscreva no canal, porque hoje eu vou te apresentar uma lista com 5 raças extraterrestres burras e explicar todos os erros que eles cometeram, e porque esses seres que supostamente deveriam ter uma inteligência superior são na verdade bem estúpidos. E eu já vou adiantar pra vocês uma coisa que definitivamente faria com que esses aliens fossem mais espertos e não aparecessem nessa lista. Seria usar uma inteligência artificial extremamente avançada, como o Chat LLM, que é completo e equipado com as IAs mais avançadas da atualidade, como o Chat GPT-4, o Gemini e muitos outros, tudo em um só lugar e te permitindo alternar entre elas quando quiser. E isso com um preço extremamente barato, de apenas $10 por mês, o que nem se compara com a fortuna que você iria gastar se fosse pagar pelo plano mensal de cada uma dessas inteligências artificiais separadamente. Além disso, o Chat LLM te permite gerar imagens em alta resolução, o que é ótimo para você que trabalha com design ou precisa de ajuda para criar uma thumb chamativa para o seu vídeo no YouTube, além de gerar vídeos impressionantes. Fora que ele é extremamente útil para você que é estudante, já que ele consegue analisar e resumir PDFs, te ajudando a não ter que ler um arquivo de 100 páginas. E o Chat LLM ainda consegue transcrever voz, permitindo que você tenha um textinho pronto sobre aquela aula chata da faculdade que você gravou. E para você, programador, saiba que o Chat LLM também se integra com apps como GitHub, Slack, Teams e pode rodar workflows automatizados, facilitando demais o seu trabalho. Então, o que você está esperando? É só clicar no primeiro link da descrição ou no comentário fixado, para conhecer e testar todas as funcionalidades incríveis do Chat LLM. Então aproveite para começar a usar agora, para não acabar tão perdido e confuso quanto os aliens dos filmes dessa lista. Bom, antes de tudo, eu gostaria de deixar claro que esse vídeo aqui está organizado de alien menos burro pro mais idiota possível. Então vamos começar leve, com um filme dirigido pelo grande Steven Spielberg, onde vemos que diversos eventos estranhos estão acontecendo ao redor do mundo, sugerindo que algo se aproxima. No México, por exemplo, uma expedição da Força Aérea dos Estados Unidos encontra aviões militares da Segunda Guerra Mundial, que estão perfeitamente preservados e funcionando, mesmo que tenham desaparecido décadas antes do Triângulo das Bermudas. Porém, nenhum dos pilotos é encontrado. E como se isso não fosse suficientemente bizarro, eles também percebem que tem sinais de rádio sendo emitidos por essas máquinas. Mas para quem esses sinais estão sendo enviados? E por qual razão? Indo para a Índia, vemos alguns aldeões cantando uma melodia de 5 notas, enquanto olhavam para o céu. E essa sequência musical vai se tornar um elemento crucial na comunicação com os alienígenas futuramente, então mantenham isso em mente. E aí conhecemos o Claude Lacombe, um cientista francês especialista em fenômenos aéreos, e o seu intérprete americano, o David Laufin. Os dois investigam esses eventos ao redor do mundo, tentando decifrar as mensagens transmitidas pelos alienígenas, que incluem coordenadas em código decimal que mais tarde serão importantes. Enquanto isso, nos Estados Unidos, mais especificamente em Indiana, conhecemos o Roy Neary, um eletricista que vive com a sua esposa Roni e os seus filhos. Mas uma noite, quando ele trabalhava para consertar os problemas causados por um blackout, o Roy testemunha um encontro direto com um OVNI, que queima o seu rosto por causa da exposição intensa à luz que estava saindo da nave. Outras testemunhas importantes são a Gillian Giller e seu filho pequeno, o Barry, que é misteriosamente atraído por forças invisíveis em uma das cenas mais assustadoras do filme, onde ele é literalmente abduzido de casa. Mas enfim, depois do encontro com os aliens, o Roy se torna cada vez mais obcecado com uma imagem que ele não consegue tirar da cabeça, uma forma montanhosa que ele tenta reproduzir com purê de batata, argila e até lixo doméstico. Mas essa obsessão do cara destrói a sua vida familiar, fazendo sua esposa e filhos o abandonarem achando que ele enlouqueceu. Enquanto isso, a mesma visão da montanha aparece para Gillian, e ambos descobrem que se trata da Torre do Diabo, um marco geológico real em Wyoming, e percebendo que algo importante poderia estar acontecendo nesse lugar, os dois vão até lá para descobrir a verdade. Em paralelo, o governo e a equipe científica liderada pelo Lacombe também chegam à conclusão de que os alienígenas querem um encontro na Torre do Diabo, então eles usam as coordenadas que receberam para localizar o ponto exato em que os aliens iriam aparecer, e para evitar a presença de civis, o exército espalha uma falsa notícia de que estava tendo um vazamento químico no local, forçando as pessoas nas redondezas a evacuarem a área. Só que o Roy e a Gillian ignoram os avisos, e conseguem chegar no local onde a nave iria pousar, testemunhando a operação secreta que estava acontecendo ali. E durante a noite, os alienígenas finalmente chegam em naves dançando pelo céu, e aqui a equipe usa aquelas notas musicais que vimos no começo para se comunicar com a nave mãe. Em resposta, a nave emite sons semelhantes, criando uma troca de comunicação, ou um contato de terceiro grau. Então a nave pousa e diversos seres humanos que estavam desaparecidos há décadas são libertados, sem terem envelhecido um dia desde os seus desaparecimentos, incluindo os pilotos daqueles jatos militares e o pequeno Barry. E aí os alienígenas finalmente aparecem, se mostrando pacíficos. Então vem a grande revelação de que aparentemente os aliens estão recrutando voluntários para viajar com eles pelo espaço. E o Roy é um desses caras, que tá maravilhado e em paz com a sua decisão
precisam de ir junto com eles. Então, o cara é acolhido pelas criaturas para embarcar nessa loucura, abandonando sua família e entrando para a lista de pais ausentes. Com isso, o filme termina com Ryan entrando na nave e ela decolando rumo ao desconhecido, enquanto os cientistas observam maravilhados. Tá bom, galera, os aliens desse clássico do Spielberg são tecnologicamente avançadíssimos, cruzam galáxias, teleportam humanos, devolvem aviões inteiros da Segunda Guerra intactos, mas sem os pilotos. Por aí já começa meio estranho. E pra piorar, eles ainda se comunicam por enigmas com um cara aleatório que testemunha os aviões voltando, mas não entende absolutamente nada do que está acontecendo. Enquanto isso, em outras partes do mundo, os aliens emitem uma sequência de 5 notas musicais, e essa vira a base da comunicação com os humanos. É isso mesmo, galera, depois de anos observando a Terra e com tecnologia para se infiltrar no sistema aéreo mundial, eles decidem se comunicar como se estivessem usando uma vuvuzela na Copa do Mundo, em vez de usar um código binário, imagens, sinais matemáticos ou qualquer outra forma minimamente lógica, e o comportamento deles só piora. As naves surgem no meio da noite, com luz piscando, som de turbina e manobras arriscadas, que quase causam colisões com caças. E não é só isso, dentro das casas eles fazem os brinquedos funcionarem sozinhos, derrubam toda a comida da cozinha, causam apagões da cidade e ainda desparafusam entradas de ar e abrem cortinas. Tudo isso sem nenhum objetivo claro. Não dá pra saber se eles querem fazer um contato pacífico ou se passar por um poltergeist. No primeiro contato do Roy com os aliens, por exemplo, uma nave faz baliza atrás do carro dele, explode postes, queima o rosto do coitado com luz e vai embora sem levar ninguém. Já podiam ter levado esse cara ali mesmo e explicado tudo. Mas não, né? Eles preferem implantar uma obsessão na cabeça do coitado, fazendo ele moldar uma montanha de purê de batata que mais parece um troço, e até conseguem destruir o casamento do maluco. Se a ideia era recrutar alguém, essa abordagem aí foi no mínimo torta. E sim, galera, eles conseguiram errar em mais coisas. As coordenadas do local do encontro estão erradas. É sério, galera. É praticamente um detalhe técnico, mas que deixa tudo ainda mais estranho. Os aliens mandaram as coordenadas de 40 graus, 36 minutos e 10 segundos norte, por 104 graus, 44 minutos e 30 segundos oeste. Só que se você jogar isso num mapa, não vai cair na Torre do Diabo em Wyoming. Na verdade, essa latitude aponta para uma fazenda aleatória no meio do Colorado, a mais de 300 km da Torre do Diabo. Ou seja, os cientistas deviam ter parado no meio de uma plantação de milho, não no ponto de encontro intergaláctico. Eles terem chegado nessa montanha aí foi mais sorte do que ciência. E outra coisa importante, além de passar as coordenadas erradas, os caras não passaram uma data. Se o tempo passa diferente pra eles, beleza. Mas pros humanos, isso aí poderia significar uma década acampando na montanha à toa. E eles nem devem entender o conceito de geografia, porque faz zero sentido eles tocarem as notas à Índia, devolverem um avião no México, causarem um apagão em Indiana e marcarem um contato final em Wyoming. Se o objetivo deles era confundir geral, parabéns, eles conseguiram com sucesso. E pra provar que a geografia realmente é o fraco dessa galera, a história começa em Indiana, mas coloca colinas no fundo, sendo que o lugar é bem plano. É como se eles dissessem que a cena acontece na floresta amazônica aqui no Brasil, mas mostrasse uma praia catarinense. E naquele contato final, a nave aparece, toca aquelas mesmas notinhas e devolve as pessoas sequestradas, incluindo o Barry, que sumiu há algumas semanas. E nenhuma explicação é dada. Não tem uma mensagem ou um pedido de desculpas, que eles podiam ter feito por ter sumido com uma galera nos anos 40, né? Imagina como ficou a família desse pessoal. E no fim eles levam um eletricista, sendo que tinham vários cientistas, militares e especialistas que são ignorados. Isso é o equivalente ao ir num hospital e pedir pro cara do estacionamento fazer o seu diagnóstico. Se isso tudo aí era pra ser um contato pacífico, o resultado foi só uma sequência de ações invasivas e desorganizadas. Eles até podem ser inteligentes, mas em termos de estratégia e comunicação, esses Greys aí são tão perdidos quanto turistas sem GPS e tradutor. Agora, partindo para um filme um pouco mais recente, vamos falar dos Shifters em Assimilate, uma história que acompanha 3 jovens. O Zack, que é o líder do trio e o cara mais determinado da equipe, o Randy, que é o melhor amigo do Zack e o alívio cômico do grupo, e a Kayla, que é a amiga de infância e o crush do Zack. E tudo começa quando os dois garotos criam um canal de vídeos no YouTube, onde mostram o cotidiano da pacata cidade de Moulton, e por isso eles entrevistam moradores e documentam a vida do local, principalmente usando celulares e uma câmera acoplada a uma bicicleta. Só que logo no início, o Zack e o Randy encontram uns estranhos insetos bem grandinhos e agressivos, que são diferentes de qualquer coisa que eles já tenham visto na cidade. Então eles filmam um bicho e o matam logo em seguida. Mas não demora muito para ambos perceberem que tem algo estranho acontecendo na cidade, porque pouco tempo depois, o Sr. Glenn começa a se comportar de uma forma sinistra, deixando todos que o conheciam muito assustados, pois o cara começou a agir de uma forma robótica e fria, como se tivesse perdido a sua humanidade. E logo, o trio percebe que os outros moradores também estão agindo de forma estranha, como se tivessem sido copiados ou substituídos. Essas versões bizarras das pessoas que eles conheciam não demonstravam emoções e pareciam agir de forma coordenada. E é aí que a ficha deles começa a cair, de que tinha alguma coisa assimilando as pessoas. Nessa hora, eles descobrem que aqueles insetos estranhos que vimos no começo entram nas casas das pessoas, mordem ou infectam elas enquanto dormem e copiam seus corpos, criando clones com memórias e comportamentos parecidos, mas sem emoções. E aí o corpo original é descartado ou eliminado,
morrendo e os aliens passam a assumir o lugar da vítima, como doppelganger. E eles descobrem tudo isso quando o Zack e o Randy testemunham a assimilação em primeira mão, ao ver o corpo da mãe do Zack sendo atacado e depois substituído por um clone. Depois disso, ela acorda normal, mas claramente não é mais a mesma pessoa. E como se não pudesse piorar, os alienígenas agem silenciosamente e se comunicam entre si, mostrando uma inteligência coletiva. E rapidamente a cidade inteira começa a ser tomada. Logo a polícia é comprometida e fica claro que ninguém fora do trio parece normal. Então eles tentam buscar ajuda e encontram um padre que ainda parecia normal, mas ele logo é abatido e substituído. E no meio dessa bagunça, o Randy é infectado, mas o coitado tenta a todo custo esconder isso dos seus amigos. E com todas as vias de comunicação comprometidas, os jovens percebem que precisam usar o canal no YouTube para alertar o mundo. Então eles montam um vídeo com as filmagens dos incidentes, corpos e comportamentos estranhos, e tentam enviá-lo antes que sejam encontrados. Por isso eles se reúnem na igreja e tentam resistir aos clones que nessa altura do campeonato já estavam cercando os coitados. Vendo que tudo estava prestes a acabar, o Randy revela que estava se transformando e pede pro seu melhor amigo acabar com ele antes disso. Só que o Zack não consegue, e não vendo outra alternativa, o Randy se sacrifica para garantir que seus amigos pudessem escapar. E graças a essa brecha, o Zack e a Kayla conseguem escapar e enviar o vídeo, torcendo para que alguém assista e acredite neles. Em seguida, os dois roubam um carro e tentam fugir de Moulton, enquanto são perseguidos pelos clones, dirigindo até um posto de controle militar, achando que finalmente encontraram ajuda. Mas infelizmente, ambos percebem que os soldados ali também foram assimilados, indicando que a invasão já não é só em Moulton, e sim no mundo todo. Com isso, eles percebem que o vídeo deles foi inútil, e o filme acaba com eles cercados por pessoas assimiladas, deixando a entender que logo os dois também vão fazer parte dessa horda alienígena. Ok, de todos os aliens que vamos ver a partir daqui, esses aqui são uns dos menos idiotas, e eu estou dizendo menos porque os próximos vão ser bem burros. Na real, esses aqui parecem que só não sabem fazer uma invasão mesmo, porque o plano deles começa mal desde a escolha do ponto de entrada. Afinal, se você vai dominar a Terra, por que começar em Moulton, uma cidadezinha tão irrelevante que mal aparece no Google Maps? Eles poderiam ter começado em Washington DC, Nova York ou qualquer lugar com acesso direto ao poder, à imprensa e aos sistemas de comunicação. Mas não, os aliens optaram pela cidade onde a maior ameaça era um adolescente com uma GoPro. E mesmo que a ideia fosse começar em segredo, o tipo de agente biológico que eles usam já entrega tudo. Os bichos são barulhentos, grandes e nem um pouco discretos. Dá pra ouvir os insetos de longe, e quando eles atacam, deixam os corpos originais jogados no canto da casa, ou atrás de um arbusto. Eles não fazem nenhuma tentativa de eliminar a prova, de destruir o corpo original ou de ocultar o processo. Eles basicamente contam com a sorte de ninguém tropeçar num cadáver durante a caminhada matinal. E depois de copiados, os clones se comportam como NPCs bugados. Eles são frios, monótonos, têm um olhar perdido e falam como se estivessem lendo uma bula de remédio. Se a ideia era se infiltrar entre os humanos, o jeito que eles escolheram é uma bela de uma porcaria. E vamos combinar que mesmo numa cidade pequena onde todo mundo se conhece, ninguém perceber o comportamento robótico dos duplicados, só mostra que os humanos desse lugar são mais burros que os aliens, e que os aliens nem tentaram estudar como os humanos se comportam antes de copiá-los. Pra piorar, os aliens não têm nave, não têm um comando central e não usam armamento. O plano deles parece ser absurdamente básico: mandar um inseto, copiar o corpo e repetir. Eles basicamente jogam um inseto gigante no povo e esperam que a clonagem funcione como se fosse um xerox de alma, e que isso dê certo numa operação global de substituição. E não para por aí. Em uma cena, o Zack e a Kayla conseguem fingir que já foram assimilados, só andando devagar e sem emoção. E nenhum alienígena percebe por um bom tempo. Isso significa que os próprios clones não têm nenhum sistema de identificação entre si. Nada de leitura genética, código biológico, comunicação neural ou sinal de rede. Nada. Se você simplesmente estiver num dia ruim, voltando no trabalho olhando pro nada, já consegue se passar por um deles facilmente. Isso é o equivalente a invadir uma base militar usando um crachá falso escrito à mão. Não era pra funcionar se eles tivessem um mínimo de inteligência. E aí vem um ponto mais bizarro de todos. O filme nunca explica o motivo da invasão. O que esses aliens querem fazer? Dominar a humanidade, estudar a espécie, usar os corpos como receptáculo ou roubar recursos? Nada é dito. E se o objetivo era entender o comportamento humano, bastava copiar alguns indivíduos ou abduzi-los. Mas não, né? Os ETs preferem assimilar bilhões, um por um, com um processo demorado, vulnerável e sem um propósito claro. A essa altura, a única conclusão possível é que essa invasão só deu certo porque ninguém na Terra tinha veneno pra barata. Porque se tivessem, isso tudo aí nem teria começado. E agora, indo pra aliens realmente muito burros, menos você, Rodolfinho. Você ganhou o pessoal dos comentários. Eles te deram mais de 2.100 vidas. Bom, já dá pra ter uma ideia de que filme vamos falar, né? Tem um vídeo contando a história completa de Ninguém Vai Te Salvar e as burrices desses aliens aqui pra vocês. E a história começa em uma pequena cidade americana, onde conhecemos a Bryn Adams, uma jovem solitária que vive em uma casa afastada no campo, claramente antiga e cheia de memórias. E é bem importante ressaltar que desde os primeiros minutos, o filme mostra que algo está errado com o passado dela, deixando pistas como fotos antigas, uma cadeira vazia posta à mesa, bilhetes não enviados e o fato de que o pessoal da cidade trata a moça muito mal. A Bryn passa os dias costurando, cuidando da casa e escrevendo cartas para uma amiga chamada Maud. Mas um dia, a Bryn tenta sair da bolha e vai até a cidade,
mas é recebida com olhares de desprezo e repulsa por todos, como se fosse uma criminosa, só que o motivo disso ainda não é revelado. E aí durante a noite, a Brin é acordada por sons estranhos e percebe que por alguma razão, as luzes da sua casa não estão funcionando. E ao investigar, a mulher encontra um alienígena dentro da sua casa, magro, cinzento, com membros longos e olhos negros. Esse é o Grey clássico, mas eu gosto de chamá-lo de Gerso. E o bicho se move de uma forma rápida, virado no capeta. E aí a Brin tenta fugir, mas acaba sendo encurralada e é forçada a lutar contra o monstro, finalizando o bicho com uma certa facilidade que chega a ser engraçada. E ainda deixa o corpo do alien coberto com uma mantinha para não passar frio. Aí a Brin tenta buscar ajuda, mas ninguém parece querer ajudar a garota, e a tratam com total desprezo. Então ela decide que seria melhor fugir da cidade. Só que quando entra em um ônibus para escapar, a mulher descobre que várias pessoas da cidade estavam sob o controle dos aliens, que transformaram eles no que eu apelidei carinhosamente de gargarejadores. E eles fazem isso enfiando pequenos parasitas nas bocas das vítimas. Além disso, durante o filme, nós vemos que essa espécie parece ter muitas variações, ou tipos de castas, se você preferir, como o Gerso, que são os Greys normais com poderes telecinéticos, o Rodolfinho, que apesar de ser fofo, é meio inútil, e só serve para tomar porrada, coitado, e o James, que tem os braços alongados, e é um completo incompetente, já que ele nem sabe se equilibrar direito, e o Kleber, que tem a capacidade de escanear as memórias das pessoas, o que acaba deixando tudo um pouco mais interessante, pois realmente fica parecendo que a invasão é coordenada e cada um tem a sua função dentro do grupo, mas isso aí só parece mesmo, porque o que vemos na verdade é que uma garota consegue dar esse trabalho todo pros aliens, então imagina só soldados armados, mas o que acontece é que depois de fugir bastante e até finalizar o seu clone maligno criado pelos aliens para substituir a original, a garota é finalmente abduzida, mas ao verem as memórias dela, eles descobrem que essa maluca finalizou a própria amiga com uma pedra depois de uma discussão boba, e os caras acham melhor deixar ela viva e devolvem a garota pra terra. E aqui a gente entra numa teoria meio complexa, pois tem várias interpretações desse final, e a maioria acha que ela foi substituída por uma versão dela mesma, com um comportamento diferente e menos depressiva. Então no dia seguinte, quando ela acorda, a garota percebe que todos da cidade, que agora são controlados pelos aliens, a tratam bem. Então ela ignora tudo o que aconteceu e vive sua vida com os gargarejadores, fingindo que estava tudo bem, pois finalmente ela se sentia aceita pelos outros. Bom, aqui definitivamente tem muita coisa errada com esses aliens, mas vamos por partes. Para começar, eles parecem ter um plano de dominação mundial que depende de ficar invadindo casas no meio da madrugada, com o máximo de barulho possível, ou seja, os caras querem invadir a terra no sigilo, mas fazem questão de bater porta, derrubar abajur, ranger assoalho e sair acordando todo mundo na casa. Já começa bem, né? E mesmo sendo criaturas supostamente evoluídas, com tecnologia de viagem interplanetária e poderes telecinéticos, eles caem nos mesmos erros dos aliens de contatos imediatos, porque se você vai querer invadir um planeta, o mínimo que se espera é que você venha equipado, mas não, os caras chegam pelados, sem armadura, sem arma, sem backup e ainda acham que vão dominar o mundo entrando na porrada com uma garota desarmada. E a Brin, mesmo sendo uma garota solitária, mata o Gerso com uma estocada na cabeça, finaliza o Rodolfinho com uma surra de cabo de vassoura e ainda faz o James morrer queimado dentro de um carro, mesmo ele sendo um alien grande que se move igual um velocista. Aliás, a escalada de inutilidade desses ETs é impressionante. O Gerso nem brincou, coitado, ele morreu logo no começo. O Rodolfinho só serviu pra apanhar, a espécie do James pode até ser forte, mas é burro que nem uma porta, e o Kleber é o psicanalista do grupo. E sim, aparentemente a raça inteira desses aliens resolveu montar um exército formado por vários tipos de Greys diferentes, cada um com um poder específico, ou o contrário disso, né? Porque todos são inúteis na hora de enfrentar uma garota que nem tem um taco de beisebol. E o plano tático deles é ainda pior. Ao invés de caçar a ameaça em grupo, como qualquer força militar decente faria, eles fazem a famosa fila e vão um por um. É tipo o inimigo do pior Assassin's Creed que você imaginar. E depois de ver que a Brin eliminou um deles com facilidade, eles nem pensaram em reforçar a segurança. Os caras continuaram mandando aliens aleatórios, talvez achando que iam ganhar no poder da insistência, em vez de usar a lógica. E pra piorar tudo, quando eles finalmente conseguem capturar a garota, depois de tomar uma surra por mais de uma hora de filme, os bichos não matam ela. Em vez disso, eles fazem uma sessão de regressão de memória, acessam os traumas da Brin, analisam seus sentimentos de culpa e decidem perdoar. É isso mesmo, os caras cruzaram galáxias, criaram parasitas controladores de mente, infiltraram uma cidade inteira, perderam uma penca de amigos no processo, e no fim eles resolveram deixar a menina em paz, porque ela sentia muito por ter matado a amiga com uma pedra. Vai ver, os aliens não queriam invadir a humanidade, só ficaram entediados e vieram fazer uma sessão de terapia grátis pro mundo inteiro, só que de um jeito meio forçado, né? Afinal, ninguém quer ficar assim depois de uma terapia. E sabe o que é pior? Se eles conseguem manipular a mente da garota daquele jeito todo no final, criando uma realidade inteira de aceitação e felicidade, por que já não fizeram isso desde o começo? Era só botar ela pra dormir, manipular a mente e seguir com a missão. Mas não, né? Eles preferem brincar de esconde-esconde por horas, tomar porrada, e muita porrada, e provavelmente até morrer. Agora imagina só se fosse um soldado americano, com um transtorno de estresse pós-traumático no talo, e um arsenal dentro de casa. Tá maluco, galera? Em meia hora de filme, esses aliens aí já estavam entrando com um pedido de asilo político na ONU. Então, pra resumir, esses aliens aí são genéricos, confusos,
confusos, despreparados e emocionalmente instáveis. E eu ainda acho que o Rodolfinho foi o mais sensato da equipe, tentando pedir pra ela parar de bater nele no final. Agora entramos no top 2 nível de burrice, e o último lugar só não é mais burro que esse por pouquíssima coisa, mas vamos lá. Começamos Guerra dos Mundos, conhecendo um dos pais mais desnaturados que existe, o Ray Ferrier, um operador de guindaste portuário, divorciado e egoísta, que vive sozinho em Bayonne, Nova Jersey. No começo do filme, o Ray recebe a visita dos filhos para passar o fim de semana. Um deles é o Robbie, que é um adolescente revoltado que odeia o pai, por razões óbvias, difícil seria não odiar, né? E a Rachel, uma garotinha doce, que apesar de tudo que o Ray já fez, ainda ama muito ele, e não demora muito pra gente perceber que o Ray não tem um relacionamento muito bom com os filhos. E tudo piora ainda mais quando eventos climáticos estranhos começam a acontecer, como nuvens negras se formando no céu, raios caindo repetidamente no mesmo lugar, e de repente tudo para de funcionar, os carros, celulares e qualquer outro aparelho eletrônico que você consiga imaginar. Então, desconfiado de tudo aquilo, o Ray vai até o centro da cidade ver o que estava acontecendo, e vive um dos momentos mais icônicos do filme, onde um raio cai no chão abrindo uma fenda, e de dentro dela sai uma gigantesca máquina alienígena, que mais parece um tripé gigante feito de tentáculos. Mas não subestimem essa máquina, porque o tripod começa a desintegrar os humanos com raios de energia, vaporizando tudo ao seu redor. E por causa disso, não demora muito para um pânico geral começar, com pessoas fugindo, prédios desabando e o chão se abrindo cada vez mais, transformando a cidade em um verdadeiro inferno. Então, preocupado, o Ray pega os filhos e foge com um carro, que por acaso foi consertado milagrosamente na última hora, trocando apenas uma válvula solenoide, o que quer dizer que aquele pulso eletromagnético não fez nada no restante dos eletrônicos do carro. Em seguida, eles dirigem pela madrugada, enfrentando cenas de caos absoluto, como estradas lotadas, pessoas desesperadas e cidades destruídas. E os tripods alienígenas continuam devastando tudo, derrubando aviões e deixando rios de corpos por onde passavam, até que as criaturas começam a capturar humanos vivos e armazená-los em jaulas penduradas às máquinas. E mais tarde, descobrimos que os aliens estão usando o sangue humano como uma espécie de fertilizante biológico, pulverizando o sangue das vítimas para plantar uma vegetação alienígena vermelha, que se espalha como uma infecção. E quando conseguem fugir das máquinas, a família tenta cruzar um rio de balsa, mas o grupo é atacado por um dos tripés gigantes, que vira a balsa, jogando várias pessoas para a morte. Isso deixa o Robbie mais revoltado do que ele já é. Então, obcecado em fazer algo contra os aliens, ele decide se juntar ao exército, e vai em direção a uma colina onde estava ocorrendo uma batalha gigantesca. O seu pai até implora para o garoto ficar, mas o idiota recusa. E como esse garoto vai sobreviver até o final, é além da minha compreensão. E depois da fuga do Robbie, o Ray e a Rachel se escondem em um porão com um homem chamado Harlan, que é um sobrevivente paranoico e instável. E lá, os dois testemunham os aliens explorando a área com tentáculos mecânicos com câmeras e sondas biológicas, forçando o Ray a fazer de tudo para manter a sua filha segura, enquanto eles viam diversas pessoas sendo levadas. E com o tempo, o Harlan começa a perder o controle e falar em atacar os aliens sozinho, colocando a Rachel em risco. Aí o Ray tem que finalizar o maluco, e por algum motivo, o scanner dos ETs volta naquela casa. E na tentativa de escapar com a sua filha, o Ray e a garota são capturados por um tripé e jogados dentro de uma jaula, mas o Ray consegue explodir a máquina usando várias granadas, salvando todo mundo. Em seguida, o Ray e a Rachel chegam em Boston, que era o destino final o tempo todo, pois era a cidade onde a mãe deles morava, e lá eles percebem que os tripés gigantes estão desacelerando, enfraquecendo e morrendo. E pouco tempo depois, todos eles são exterminados, mostrando que não foram os humanos que derrotaram os aliens, foi a própria Terra ou aquele sangue todo que eles pegaram, né? Já que por mais preparados que fossem para a guerra, os alienígenas não estavam preparados para os micro-organismos terrestres, vírus e bactérias, com os quais a humanidade convive há milênios. E no fim, o Ray chega até a casa dos avós dos seus filhos, e depois de algum tempo, reencontra o Robbie, que todos pensavam estar morto. E aí, finalmente, vemos toda a família reunida. Bom, Guerra dos Mundos é basicamente um documentário sobre como uma espécie alienígena extremamente avançada conseguiu fazer absolutamente tudo errado. Para começar, esses gênios aí do espaço enterraram suas máquinas de guerra aqui na Terra há milhares de anos. E aí já vem a primeira pergunta: por que diabos vocês não atacaram quando o ser humano ainda morava em caverna e comia barro? Não que não tenha gente que não coma hoje, mas eles preferiram esperar a gente desenvolver armas, tanques, foguetes e bombas, e só aí atacar. É tipo como ameaçar atirar em alguém e esperar a vítima colocar o colete à prova de balas. E quando finalmente decidem começar o ataque, eles ativam as máquinas com raios alienígenas, que desativam toda a eletricidade com um pulso eletromagnético. Tudo para no planeta, os carros, as luzes e os celulares. E aí, milagrosamente, um carro funciona. E depois de um tempo, o filme simplesmente esquece do próprio roteiro, e finge que aquele pulso não afetou as outras peças eletrônicas de várias coisas, ou do resto do mundo inteiro. Porque depois disso, outras coisas funcionam normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo bem, né? Vamos focar nos ETs. Eles ativaram os tripés e começaram a desintegrar os humanos com um raio de calor, transformando gente em poeira. Só que ao mesmo tempo, eles também capturam os humanos vivos para sugar o sangue. E aí fica um dilema: vocês querem vaporizar ou querem ordenhar as pessoas? Decide, né, cacete? Porque não faz sentido nenhum alternar entre eliminar completamente os humanos
e transformá-los em fertilizante de planta alienígena. E o pior é que mesmo com toda essa tecnologia, eles caem em armadilhas ridículas. A cena do porão é a maior prova disso. Os aliens mandam uma sonda super tecnológica para procurar os humanos, e o Ray consegue enganar ela com um espelho de banheiro. Sério, um espelho. Os caras cruzam galáxias, constroem robôs gigantes e são derrotados por um reflexo. Eles claramente não conhecem espelhos. Os indígenas também não conheciam, e você já sabe o que aconteceu com eles, né? Eu me pergunto como é que uma raça alienígena assim constrói uma máquina de guerra e chega até aqui. Outro ponto genial é que cada tripé age sozinho, como se ele não tivesse comunicação. Tem uma cena inteira de um tripé perseguindo o Ray e a filha como se ela fosse a chave da salvação da Terra. Um baita de um esforço para caçar 2 civis desarmados, enquanto um monte de gente está sendo vaporizada. Então do que adianta ter uma tecnologia de ponta e usar para ficar perseguindo 2 humanos aleatórios? Mas eles devem ter alguma prioridade, né? Só que a gente nunca vai saber. Mas o ápice da estupidez vem no final. Os aliens que supostamente estudaram a Terra por eras, enterraram máquinas há milênios e observaram nossa evolução, simplesmente esqueceram de considerar os riscos patológicos do planeta. Sim, aqueles riscos que passam de pai para filho. Pegaram a referência? É isso mesmo, eles atravessaram o universo e morreram por pegar gripe. Nenhuma proteção biológica, nenhum traje, nenhum protocolo de descontaminação. Eles basicamente invadiram a Terra pelados e descalços. Vai ver, esses caras aí estavam em uma versão de Largados e Pelados alienígena, e a Terra foi o lugar escolhido. E para finalizar aqui, eu tenho que dizer que aquela narração do começo, que fala que nenhum humano do século XXI acreditava que estávamos sendo observados por uma inteligência maior que a nossa, é uma pura mentira. E nem tinha como acreditar nisso, pois se uma raça alienígena invade a porcaria do planeta que eu vivo, sem nem se preocupar em se proteger das doenças que tem aqui, eu realmente duvidaria da inteligência desses idiotas. Agora vamos para a raça alienígena mais idiota de todos os tempos, e que muito provavelmente você já esperava que estivesse nesse vídeo, porque não tem como ficar de fora. E esses são os Invaders de Sinais, um filme do M. Night Shyamalan, onde o Graham é basicamente um ex-pastor que abandonou o sacerdócio após perder a esposa em um acidente de carro, e agora ele vive atormentado, sem saber se os eventos da vida têm propósito ou se são meros acasos. E também tem o Merrill, que é o irmão do Graham, que é um ex-jogador de beisebol. O Morgan e a Bo, que são filhos do Graham, e antes de seguir o resumo do filme, eu tenho que mencionar que a Bo, por alguma razão, é obcecada por água e vive deixando copos espalhados pela casa, pois por incrível que pareça, isso aí vai ser importante no futuro. E a rotina dessa família muda quando do nada, imensos círculos perfeitos aparecem no milharal da fazenda. No começo eles acham que pode ser obra de adolescentes, ou alguma brincadeira, porém notícias começam a aparecer pelo mundo, revelando que os mesmos círculos estão surgindo em outros países, e há relatos de luzes estranhas e aparições de naves nos céus. E a tensão só aumenta quando eventos estranhos começam a acontecer na fazenda deles, como o cachorro ficando extremamente agressivo, forçando o garoto a sacrificá-lo para que não machucasse sua irmã, além do Morgan ouvir sons estranhos da babá eletrônica, e a Bo falando que tinha alguém no telhado da casa. Com o tempo, as evidências sobre os aliens invadindo a Terra vão se acumulando, como um vídeo gravado em uma festa infantil no Brasil, que mostra por frações de segundo um alienígena andando entre arbustos, que é uma das cenas mais marcantes inclusive. Enquanto isso, o Graham decide visitar um cara chamado Roy, que foi o responsável por finalizar a sua esposa, mas quando chega na casa dele, o pastor percebe que o homem estava se preparando para fugir, pois de acordo com ele, um alien tinha invadido a sua casa, mas o Roy conseguiu trancá-lo no armário da sua despensa antes de ser atacado. E quando o Graham vai checar se isso era verdade, o homem se surpreende com a perna do alien por debaixo da porta, provando que a ameaça não só é real, como também está perto de piorar. Por isso, ele volta para casa e encontra sua família com chapéus feitos de alumínio, e percebe pela televisão que haviam várias notícias de ataques ao redor do mundo, mostrando que a invasão já tinha começado. Com isso, ele leva sua família para o porão da casa, onde poderiam se esconder até tudo passar. Mas durante a noite, eles ouvem sons de batidas dos monstros tentando entrar, e um deles consegue usar a ventilação para chegar até a família, agarrando o Morgan, mas o pastor consegue salvá-lo, e juntos, eles aguentam até o amanhecer. Nisso eles ouvem uma transmissão surpreendente, e ao mesmo tempo muito anticlimática, de que os aliens estavam batendo em retirada porque foram derrotados por algo totalmente estúpido, que não é revelado na transmissão. E nessa hora, um alien que tinha se escondido dentro da casa deles surge segurando Morgan, e esse era aquele mesmo alienígena que foi preso pelo Roy na dispensa, e a criatura tenta finalizar o garoto. Porém, antes do pior acontecer, o Merrill pega o seu antigo taco de beisebol na parede, e o Graham percebe que tinham vários copos d'água ao redor deles, graças à mania da Bo de deixá-los espalhados pela casa. Então eles descobrem que a água é tóxica para os aliens, e seu irmão começa a lutar com um monstro, jogando a fera nos copos de água, e o finalizando queimado pelo líquido. Com isso, o Graham percebe que apesar de todo o caos, tudo de fato tinha um propósito, e recupera sua fé. Então o filme termina com Graham meses depois, vestido novamente como um pastor, e vemos que ele finalmente recuperou a sua fé. Bom, eu acho que é meio óbvio pra todo mundo que esses alienígenas deviam ao menos ter estudado o planeta que eles iriam invadir antes de pousar. A Terra é composta por 71% de água, e não estamos falando só de rios e oceanos. Tem também a umidade no ar, a chuva, o orvalho e, claro, os copos d'água na mesa. Mas esses gênios intergalácticos, com tecnologia capaz
capaz de cruzar galáxias, não pensaram em mandar um drone, um robô ou qualquer sonda para analisar o clima daqui antes de invadir o planeta inteiro. Sério, até a NASA, que ainda nem colocou gente em Marte, estuda o planeta por décadas antes de mandar um carrinho de controle remoto lá. E o pior é que eles não trouxeram nenhum tipo de proteção, nenhuma capa de chuva da farmácia. Simplesmente os caras saíram no planeta que não sabiam se era hostil, sem qualquer equipamento, arma ou armadura. A sorte deles é que aparentemente não choveu em nenhum lugar de todo mundo quando eles chegaram, senão os aliens notariam a cagada que estavam prestes a fazer. E se chovesse durante a invasão, não teria sobrado nenhum para contar história, e a invasão ia durar algumas horas, em vez de só uns 2 dias. E a comunicação entre eles também parece péssima, mesmo com relatos de que os aliens estavam sendo derrotados com água no mundo inteiro, eles continuam invadindo as casas e correndo atrás de humanos como se nada tivesse acontecendo. Vai ver, os caras são que nem a gente, não desistem nunca. E tudo que foi mostrado sobre esses aliens se camuflarem, serem ágeis e furtivos, pode esquecer, porque esses aliens decidiram que iriam fazer o maior barulho possível, subindo em telhados para procurar não sei o que, porque pra mim isso aí desafia a lógica. Os caras insistiram em ficar pulando por cima das casas à noite, batendo em telha e fazendo barulho, como se estivessem jogando pique-esconde. Parece até que eles são os primos dos aliens de Ninguém Vai Te Salvar, que também tem um certo fetiche por telhados. Aliás, por que diabos eles fazem círculos nas plantações? Eles já têm as naves, já chegaram no planeta e ainda precisam ficar desenhando espiral no milho para avisar que estão chegando. Nenhum deles nas naves teria um mapa ou um GPS intergaláctico. É sério que não teria nenhum jeito de reconhecer o terreno lá de cima. Isso tudo aí é nível de estratégia de aluno repetente da 5ª série. Vai ver, caiu o mapa no colo de algum dos aliens e tava escrito planeta Terra e os caras pensaram que não tinha água. Não faz sentido algum nisso, né? E por falar em não fazer sentido, como é que um dos aliens é trancado por um ser humano desarmado dentro da despensa de uma cozinha? Eles têm garras, força sobre-humana, super pulo, mas são vencidos várias vezes apenas por uma maçaneta. E quando finalmente conseguem escapar, eles são derrotados por um simples copo d'água. E tem uma coisa que me incomoda muito aqui, que é uma informação milagrosa. Como é que o cara que trancou o alien na despensa sabia que eles não gostavam de água? Onde diabos ele ouviu isso? Em que rádio? Da onde que foi tirada essa informação? Pois nem na TV após o ataque é falado que a fraqueza era água. Pra mim, esses aliens aí fizeram um plano de invadir a Terra de um dia pro outro e vieram executar ele com pressa. Ou isso aqui não foi uma invasão alienígena, deve ter sido algum pacto de deslocamento de servidor em massa dessa raça de jumentos alienígenas. Fala galera, conhece algum alienígena que ficou de fora da lista? Ou que seja mais burro do que esses que eu mostrei pra vocês? Se você conhecer, deixe aí nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. E lembre-se de treinar bastante o seu cérebro, para não ficar burro que nem esses aliens aqui.